Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, que tem um compromisso com a verdade de Deus, conforme ela se encontra na Bíblia Sagrada, sobretudo nos 27 livros do Novo Testamento. Nós chegamos até vocês com essa palavra, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de restauração, uma palavra de salvação, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, de maneira que Deus possa efetivamente operar milagres, mas verdadeiros milagres em nossa alma, mudança verdadeira de vida mediante o seu Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Abra, portanto, o seu coração e abra também seus ouvidos e peça a Deus que Ele possa ministrar nesta manhã, mediante esta rica palavra, uma revelação ao seu coração, de modo que você possa, de fato, ter a plena convicção do caminho da verdade. Nós estamos também ali no devoltapalavra.com, é o nosso site. Vocês vão encontrar ali um tanto de mensagens em áudio, em vídeos, mensagens escritas, para que vocês possam gratuitamente ter aí uma grande ceia, um grande desfrute de mensagens, de palavras que certamente vão abençoar as suas vidas. Não deixem de acessar devoltapalavra.com e então pode banquetear-se com tantas palavras de Deus para as vossas vidas. Ali também vocês vão encontrar o endereço da nossa sede, aqui em Taguatinga, tanto quanto das nossas extensões ministeriais em Planaltina, em Goiânia, com as respectivas agendas de culto e também os endereços. Nós aguardamos que um dia vocês façam-nos uma visita e assim possamos ter comunhão e nos vermos face a face. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nesta manhã, queremos dar a continuidade às ministrações. Nós estamos falando sobre os ensinamentos dos apóstolos. Isso porque, na semana passada, nós declarávamos aqui a importância de se identificar uma igreja verdadeira. Isso porque, num tempo de tanta treva, como o tempo em que nós vivemos, de tanta apostasia, de tantos desvios, nós vemos a cada dia se multiplicarem as religiões, multiplicam-se os modelos, as igrejas, as denominações, as doutrinas, são tantas práticas, tantos moveres, tantos movimentos, de maneira que os verdadeiros cristãos e sinceros, eles ficam muitas vezes a se perguntar, ora, onde está a verdade? Porque o que vemos é uma grande confusão religiosa, é uma verdadeira torre de Babel, e então estamos aqui para poder oferecer a vocês que buscam por uma resposta, oferecer aqui algumas ministrações, alguns estudos que possam nortear. Nós vimos na mensagem passada como que um fator essencial e determinante para se identificar uma igreja verdadeira é você saber se tal igreja ela está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Não é o que diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que a igreja de Cristo é edificada numa base. Não pode ser em outra base, tem que ser nessa base apostólica, a base dos ensinamentos dos apóstolos, conforme está em Atos 2:42, que diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Qualquer outro fundamento que não seja o Novo Testamento, porque aqui se encontra os ensinamentos dos apóstolos, então qualquer outra base não é certamente uma base confiável e, portanto, não se pode dizer que tal igreja seja uma igreja genuinamente de Jesus Cristo. É por isso que você tem que estar atento. Nós queremos, então, mostrar como que esses ensinamentos apostólicos se encontram aqui no Novo Testamento. Demonstramos também em mensagens anteriores, ou seja, na semana passada, como que a obra de Jesus Cristo aqui na terra, quando Ele veio ao mundo, ora, o que Ele veio fazer? O Novo Testamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos nos ensina que Ele veio gerar
implantar um reino celestial, um reino eterno, um reino espiritual, e neste reino ele veio então ele veio criar uma nova humanidade. Isso é de grande importância nós entendermos isso, porque na verdade temos ouvido muitos evangelhos, ouvido muitas palavras pelos muitos meios de comunicação. Entretanto, são mensagens pragmáticas que levam os filhos de Deus a colocarem a sua confiança neste mundo e nas coisas deste mundo, um mundo que está decaído, um mundo que foi criado por Deus, é verdade, mas um mundo que caiu, um mundo que se corrompeu, um mundo que está em miséria, um mundo que está em decadência, um mundo que não tem esperança em si mesmo. Conforme está em Romanos 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa primeira criação, depois que ela decaiu, que ela se corrompeu, que a morte entrou nela, ela agora está julgada, ela está condenada e ela está fadada ao fracasso e ao fogo eterno, à segunda morte. Não há esperança. Você não pode simplesmente projetar a sua vida e então lançar-se, na busca das coisas deste mundo imediatas. Aqueles que vivem em função deste mundo certamente serão grandemente decepcionados naquele grande dia. Nós vemos em 2 Pedro, no capítulo 3, como que Pedro nos diz, então, que essa terra que agora existe, e esses céus que agora existem, eles estão entesourados para o fogo eterno. Portanto, não coloque a sua confiança nas coisas passageiras. Eu sei que nós temos necessidades, que nós precisamos, e que Deus conhece cada uma de nossas necessidades, que nós devemos trabalhar sim, devemos construir sim, plantar, é verdade, mas a nossa esperança não pode se limitar a esta vida e às coisas deste mundo. É preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas certamente nos serão acrescentadas. O mesmo texto de Mateus capítulo 6, que fala a respeito da busca deste reino eterno, diz que são os gentios que vivem em função de buscar e de se preocupar e de se revoltar por não possuírem as coisas deste mundo. Os verdadeiros discípulos de Cristo, eles certamente buscam este reino e eles buscam então alcançar a plenitude desta nova humanidade, desse novo homem. Logo Jesus voltará. E quando ele voltar, tudo o que é da primeira criação, que é caído, vai passar, tudo vai se acabar. Só vai restar, de fato, aquilo que foi gerado no novo reino de Deus e então a nova criação de Deus, que é o novo homem. É por isso que nós precisamos então projetar as nossas vidas na busca deste reino e na busca dessa nova humanidade, na busca deste novo homem. E para tanto, é preciso que você então conheça exatamente quem é Jesus. Isto porque Jesus Cristo não somente é o protótipo deste novo reino e dessa nova humanidade, como que ele também, não somente ele é o germe, não somente ele é a semente, como ele é o executor dessa obra. Ou seja, Jesus Cristo, como centro da Bíblia, como sendo o centro do Evangelho, a universalidade do Evangelho, é Ele quem cumpre e executa a vontade, é Ele que vai levar a cabo esta obra de construir, de instaurar, de implantar um novo reino e uma nova humanidade para o agrado do Pai, para o desfrute do Pai. Será mediante a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, a sua exaltação, será mediante o exercício do seu sacerdócio celestial, será por ocasião da sua parousia, os seus juízos, que mediante tudo isso, ele vai finalmente cumprir aquilo que Deus desejou no seu coração desde a eternidade passada. Então, nossos olhos, ou os olhos dos verdadeiros discípulos, precisam se voltar para Jesus.
Ou seja, nós devemos tirar os olhos de qualquer coisa deste mundo, de qualquer tipo de religião que não se traduza na pessoa, na obra, no desejo, nas realizações de Jesus Cristo. Porque Ele é o centro, Ele é o germe, Ele é a semente, Ele é o protótipo, Ele é o executor. Jesus. Voltem, portanto, os corações, o olhar, o entendimento e então todas as suas forças para essa pessoa maravilhosa, para essa pessoa bendita que é Jesus Cristo. Olhem para Ele e para que nós venhamos a nos aproximar de maneira adequada do Senhor Jesus, é preciso que você saiba exatamente quem Jesus é. Vamos para o testemunho das Escrituras. Abra no Evangelho de João, no capítulo 1, e aqui nós temos umas declarações maravilhosas que nos revelam, que nos declaram, que nos demonstram de maneira enfática e clara quem é Jesus Cristo. Capítulo 1, veja o versículo 14, que nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vejam, queridos, que é dito aqui exatamente que o Verbo se fez carne. Fala, portanto, do momento que o Verbo eterno se fez homem e habitou entre nós. E talvez alguém pergunte, ora, o que é o Verbo? Ou seja, na minha Bíblia diz verbo, ou diz palavra, ou diz logos, mas o que é o Verbo de Deus? O que é o logos de Deus? O que é aqui a palavra de Deus? Veja no versículo 1, como que o texto nos esclarece dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, a Escritura neotestamentária não hesita em declarar de maneira enfática, de maneira clara, que o Verbo é Deus. E nós sabemos que só há um Deus, não há dois deuses, não há três deuses. Toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse declara que só há um Deus, não há mais de um Deus. Os deuses a que a Bíblia faz referência são falsos deuses. Haja vista que em Gálatas, no capítulo 4, nos diz dos deuses que por natureza não o são. Porque verdadeiro só há um único Deus verdadeiro. Não há outro Deus verdadeiro e, portanto, Jesus Cristo é aqui identificado, o Verbo é identificado com o próprio Deus. Eu sei que neste momento suscita em várias mentes vários questionamentos sobre trindade ou qualquer outra coisa do gênero, e nós não estamos aqui a contrariar a verdade do Deus Trino, pelo contrário, estamos aqui a enfatizar que o Verbo não é outra coisa senão Deus. É Deus que veio se fazer carne, que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a Escritura pode certamente confirmar esta verdade em tantos outros pontos da Escritura, como por exemplo aqui em Romanos, no capítulo 9, versículo 5, que declara: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Veja que declaração maravilhosa, porque ela traz exatamente esse ponto de que estamos tratando. Quando fala sobre o Cristo segundo a carne, quem é esse ungido segundo a carne? Quem é esse Verbo encarnado? Quem é este Messias que está aqui feito carne andando entre os homens? Ora, é Deus bendito para todo sempre. É o testemunho da Bíblia Sagrada. Há um outro texto em 1 João, esse texto é maravilhoso porque ele declara com todas as letras e palavras esta verdade, no capítulo 5 e versículo 20, que nos diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora atente para essa questão. O Filho de Deus é vindo. Aqui fala inicialmente quando ele veio. E ele veio para quê? Para nos dar entendimento, para nos dar a revelação, para nos trazer a certeza, a clareza de quem é o verdadeiro, para que nós venhamos a entender, a conhecer e a reconhecer
quem é o verdadeiro Deus. Não se pode conhecer o verdadeiro Deus sem Jesus, porque Ele é o Deus unigênito que, estando no seio do Pai, Ele veio revelá-lo, conforme está em João capítulo 1, versículo 18. Ele veio trazer esse conhecimento. Todos os que se desviam da pessoa de Cristo não podem conhecer o verdadeiro Deus, porque a revelação do Eterno se deu mediante o seu Filho, a encarnação do Logos, ou do Verbo, ou da Palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo, e nós estamos no verdadeiro. Veja que o apóstolo João, ele diz, olha, nós estamos no verdadeiro Deus. Ele diz mais, em seu Filho Jesus Cristo. Este, o Filho Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, o testemunho claro das Escrituras é que Jesus Cristo, aquele homem nascido em Belém, criado em Nazaré, que andou nas ruas de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, curando os homens, tocando os homens, abençoando as crianças, aquele homem cheio de amor, que ensinava, que pregava, que curava, que libertava, que ressuscitava. Ora, ali era o próprio Deus andando entre os homens, o Deus que desceu dos céus, e então ele se condescendeu na imagem de homem, num corpo de homem, com as limitações de um homem, para provar pelo homem aquilo que o homem sente. Ou seja, Deus se fez homem, ele é Deus e ele é homem, a união do divino e do humano, conforme se encontra claramente no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vejam as expressões, um menino, um filho. Quem é esse menino de que diz Isaías no capítulo 9 e versículo 6? É dito, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Vejam o mistério da encarnação do Verbo, Deus habitando entre nós. É por isso que João, no seu evangelho, ele não hesita ao falar de Jesus Cristo, desse Verbo encarnado, desse Deus encarnado, ele não hesita em identificar esta verdade com aquilo que se encontra em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. Ora, o que está lá em Êxodo 25, versículo 8? Nós temos o Yahvé, o Eterno, falando a Moisés, Moisés, faça-me um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. Ou seja, o Eterno diz, olha Moisés, eu quero habitar entre os homens, mas quem pode suportar a minha glória? Quem pode suportar o meu fulgor? Quem pode suportar o meu poder? E portanto, para que eu possa estar no meio dos homens sem que eles pereçam, você vai fazer uma tenda, e eu quero estar no interior daquela tenda, eu quero habitar aquela tenda, de maneira que eu estarei oculto dentro daquela tenda, de modo que quando os homens olhassem para aquela tenda, por mais que eles a vissem desprezível, porque era uma mera tenda no deserto, feito de peles de animais marinhos e de pelos de cabras, de peles de animais em geral, olhavam e desprezavam aquela tenda. Não viam aparência nem formosura naquela tenda, mas no interior daquele tabernáculo estava a glória da divindade do Eterno. Sempre que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava dentro daquele tabernáculo, no mais profundo recôndito daquele lugar, no Santo dos Santos, ele via lá no seu interior a glória de Yahvé no interior daquela tenda. Agora, João, lembrando o que está em Êxodo 25:8, diz, olha, aquilo que outrora era sombra e figura, agora no Novo Testamento nós temos uma tenda humana, uma tenda viva, um tabernáculo vivo, não uma casa feita por mãos humanas, não um tabernáculo feito por mãos humanas, não um templo feito por mãos humanas, mas uma tenda viva, um tabernáculo vivo, uma humanidade. O corpo que fora gerado no ventre de Maria era ali o tabernáculo no qual o Eterno veio e habitou e então fez morada entre os homens. Não é isso que está em João capítulo 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne, e lendo-se literalmente, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Aquela mesma tenda lá no Antigo Testamento, que continha o Eterno habitando no seu interior, agora estava aqui, neste corpo humano, nesta humanidade, e o Eterno dentro daquele homem nascido e gerado do ventre de Maria. E semelhantemente, tantos quantos olhavam para Cristo na sua humanidade, poderiam eventualmente desprezá-lo, dizendo: mas este aí não é um nazareno, ou que seja, não é um galileu, ou não é um belemita, ou seja o que for. Todos olhavam e podiam ver apenas aquele tabernáculo exterior. Quantos podiam olhar e ver que dentro do tabernáculo estava o Eterno, estava ali a própria glória de Yahvé? Nós sabemos em Mateus capítulo 17, ou Lucas capítulo 9, que numa certa ocasião, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. E lá do Monte Tabor, lá no cume daquele monte é dito que ele se transfigurou diante dele. Por um momento, a glória eterna da divindade do Eterno se manifestou exteriormente, saindo da tenda, para que aqueles três homens vissem o Filho de Deus no seu reino e na sua glória eterna. Diz a Bíblia que o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes eram tão alvas e tão resplandecentes como o sol. Um homem cheio de luz, totalmente absorvido de glória e de luz, foi por um momento a manifestação dessa divindade que estava oculta no interior daquele tabernáculo, daquela humanidade. Mas veja que João diz: e vimos a sua glória. Ou seja, Deus habitava aquele tabernáculo humano, mas enquanto ele andava em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e por toda aquela região, é dito que os homens viram essa glória. Mas em que momento se manifestava, ou em que momento se manifestou essa glória? Quando foi que os homens viram que ali era Deus encarnado? Veja, no capítulo 2 desse evangelho, João capítulo 2, tão logo Jesus acabara de ali realizar o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, nos é dito no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja, em nome de Jesus, o que diz a palavra, que quando Jesus fez o seu primeiro milagre, quando estava ali na festa em Caná da Galileia, uma festa de casamento, quando ali o noivo ficou desesperado porque havia ali acabado o vinho, não havia mais provisão, Jesus falou assim: calma, encham aqui 6 talhas com água. E depois de enchidas as talhas com água, o Senhor diz: agora leve ao mestre-sala para que ele prove do vinho. E tendo provado daquele vinho, percebeu-se que a água que ali estivera fora transformada em vinho, e não em qualquer vinho, mas no melhor vinho. Era um vinho superior, um vinho maravilhoso, e diz a Bíblia que este milagre, que aqui é chamado de sinal, com este sinal, Jesus deu início ao seu ministério, e ali foi manifestada a sua glória. Então, quando Jesus ali andava no meio dos homens, e ele então transformava água em vinho, ou ele curava o cego de nascença, ou ele curava o surdo mudo, ou ele ressuscitava os mortos, ou ele purificava os leprosos. A cada ato de Cristo, a cada prodígio, a cada milagre realizado por ele, essa glória se evidenciava, ou seja, constatava-se mediante esses prodígios que aquele que ali estava não era um mero homem, mas era o próprio Deus encarnado. Os milagres e prodígios sinalizavam que no interior daquela tenda habitava o próprio Deus. De maneira que a Bíblia Sagrada como um todo, Antigo e Novo Testamento, nos declara alto e bom som que Jesus é Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. É o Deus que se manifestou, que se revelou. E é este Deus encarnado que, na verdade, depois de realizar tantos prodígios, depois de pregar, depois de anunciar o reino, depois de ensinar aos homens a vontade do Pai,
então se propõe ele ao cumprimento efetivo de tudo aquilo que ele ensinara aos seus discípulos. Mediante a sua morte, Deus, na carne, vai à cruz. E então ele vai sofrer a morte de cruz com um propósito. E então ele ressuscita dentre os mortos com um propósito. E então ele ascende aos céus. E ele é feito Senhor e Cristo. E então ali entronizado, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E dali ele começa um grande trabalho e uma grande atividade de implantar o seu reino, de instaurar o seu reino e de gerar para si e para o Pai uma nova humanidade, um novo homem. Você, meu caro telespectador, você deseja fazer parte deste novo reino eterno? E de fazer parte também dessa nova humanidade em Cristo? Então você precisa conhecer a Cristo. Conforme está em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Hoje mesmo, agora mesmo, tome uma atitude, levanta-te do teu lugar e então comece a projetar a sua vida e a buscar efetivamente o conhecimento de Jesus Cristo, do Deus eterno, do enviado, para que conhecendo-o, você possa começar a provar e a experimentar dessa grande obra que Ele está fazendo e que certamente Ele fará. Nós queremos deixar aqui estendido o nosso convite. Se você quer conhecer a Jesus Cristo ainda mais, mediante a sua palavra, então faça-nos uma visita para que você escute, para que você ouça, para que você seja ministrado por tais palavras de salvação. Aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, todos os domingos às 18 horas. E em Planaltina, também conforme está o endereço do seu televisor, todos os domingos às 19 horas, ou em Goiânia, também no endereço que está aí no seu televisor, todos os domingos às 19 horas. Estamos ministrando a rica e poderosa palavra de Deus. Também quero aproveitar esses momentos restantes para pedir gentilmente, de coração, com toda pureza, a sua colaboração, a sua ajuda, a você que ama a Jesus Cristo, que ama esta palavra, que tem plena convicção de que essa palavra é a verdade. Ajude-nos a levar essa palavra aos 4 cantos deste país e também ao mundo inteiro, mediante ofertas voluntárias e de coração. Eu sei que o mundo religioso está indo de mal a pior e as pessoas já andam sem dar o mínimo de crédito a essa questão. Mas eu apelo ao seu coração, você que conhece o nosso ministério e sabe de nossa seriedade, ajude-nos, faça-nos uma oferta voluntária, generosa, livre de qualquer condenação ou de acusação ou de qualquer tipo de coerção. Faça voluntariamente e Deus vai te recompensar. Nos ajude a manter este programa no ar e também a enviar pessoas e a pregar essa palavra em outros lugares onde as pessoas ainda não a conhecem. Acesse o nosso site devoltaapalavra.com e lá na seção doações ou oferta, você poderá escolher a melhor maneira, boleto bancário, cartão de crédito, depósito, conforme ficar melhor ao seu coração. Quanto àquilo que Deus colocar no seu coração, certamente será muito bem-vindo e vai colaborar para que esse reino e essa nova humanidade sejam geradas pelo poder da palavra de Deus. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.